Fala, terceirão, tudo bem aí? Vamos nós lá. Nós já vamos continuar a nossa parte de química orgânica. Na realidade, isso é uma revisão para vocês, né? Mas vamos nós lá. Ligações sigma e pi. A gente ainda vai ter que falar disso lá. Ligação sigma é a primeira ligação que é feita entre dois átomos. A segunda ou a terceira ligação, a quarta, não importa quantas, a quinta, são chamadas de pi. Lembra disso? Então lá. Só chamando atenção para esse detalhe, vou descer aqui um pouquinho, né? Aí, a primeira ligação, toda vez que logicamente, nós estamos pensando no carbono. Aí ele pode perguntar por outros átomos? Pode, mas pensando no carbono. Fez uma ligação simples, sigma. Fez uma dupla, uma é sigma, uma é pi. Não existe uma ordem dizendo se a de cima é sigma e de baixo é pi, não, porque a gente não sabe quem foi a primeira ligação, se foi a de cima ou de baixo, tá bom? Então, vai lá, ligação simples, sigma. Na dupla tem uma sigma e uma pi, ou se você quiser tem uma pi lá. Na tripla ligação tem uma sigma e duas pi, é o que a gente chamou a atenção, a primeira ligação é sigma. Ele pode ter feito a primeira ligação embaixo, ó lá. Então, a primeira ligação é sigma, o restante é pi. Então, ligação simples, sigma. Na dupla tem uma pi, na tripla tem duas pi. E também aqui, ó, olha lá, duas duplas ligações, duas pi. Tá ok? Olha lá, tem duas pi. Então, eu vou passar exercício aqui para você fazer. Vou mostrar na primeira e você vai fazer no restante, né? Olha lá, ó. Dá um pause aí se quiser para anotar algum resumo. Olha lá, volta lá, dá um pause. Aí. Vou mostrar na primeira. Logicamente, ele vai mandar em forma de bastão. Essa é a ideia deles, né? Bota um C em cada ponta. Olha lá, ó. Dois, três. Bota um C em cada ponta. Ah, Murilo, precisa colocar as ligações? Precisa. Aqui precisa, olha só. Por quê? Reparou, tem duas ligações, ó, 3, 4. Essa ligação aqui são sigma. Então ele manda em forma de bastão para tentar enganar você. Você tem que completar ligações com hidrogênio lá. Uma, duas, três, quatro. Aí eu tô só botando traço, ó. Tem uma, duas, três, quatro. Isso aqui é ligação sigma lá. Então ele vai mandar em forma de bastão para ver se você erra. Olha lá, esse carbono tem uma, duas, três, quatro. Não precisa mexer. Tem uma, duas, três, quatro. Ó, vou marcar a pi. Aqui, ó, eu tenho uma pi. Olha lá, uma pi, duas, três. Aí, marquei pi. Tem três pi. O restante que sobrar é sigma. Aí eu venho dando tracinho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10. 10 sigma. Reparou? Então o cara vai mandar em forma de bastão justamente para isso, para ver se você erra. Cuidado com esse detalhe. Aí, ó, dá um pause se quiser, eu vou explicar do benzeno e vou virar para você fazer um bocado lá, eu venho corrigindo. Benzeno, olha lá, você tem que lembrar, ó, coloca sempre assim, ó, uma dupla aqui e uma aqui no meio, ó. Aí você botou o outro benzeno, é só você colocar aqui, ó. Aqui, ó. Que aí você tem uma simples e uma dupla alternada. Se colocar outro benzeno, ou traço aqui, ou traço aqui. Vai fazendo isso direto. Agora, tem que lembrar, eu tenho que completar ligações com hidrogênio. Só nas pontas, olha lá. Os carbonos do meio, se você reparar esse carbono aqui, ó, ele tem uma, duas, três, quatro. Quer dizer, não precisa de hidrogênio. Bota hidrogênio em cada ponta. Aí. Olha que maravilha. Reparou? As duplas já estão marcadas aqui, ó. São as pis. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tem 5 pi. O que sobrou é sigma. Agora eu venho marcando lá. Uma, duas, para evitar errar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 sigmas, olha lá. Você vai ver que os exercícios trazem bastante sigmas e tentam fazer você errar. É isso? Cuidado com esse detalhe aí, hein? Vou dar um pause aqui para virar folha. Pronto. Vamos falar de outro assunto. Cuidado para não confundir hibridação ou hibridização com ligação sigma e pi, tá? Cuidado com esse detalhe. Bom, hibridação. Direto também no assunto. Você já viu isso ano passado. Só resumindo lá, montando uma síntese para gente. O carbono faz hibridação do tipo sp3, sp2 e sp. Pô, como assim, Murilo? É só você enxergar lá. Se o carbono só faz ligações simples, sp3. Se ele faz uma dupla,
sp2. Se ele faz duas duplas ou uma tripla, sp. E então, lembra desse detalhe lá, ó, o carbono faz só ligações simples. Aí, sp3. Se ele fizer uma dupla, aí, não importa com quem, pode ser com carbono, pode ser com oxigênio. Se ele faz uma dupla, ou com outro elemento. Se ele faz uma dupla, sp2. Se ele faz uma ligação tripla com outro elemento lá, se ele tem uma ligação tripla ou duas duplas, sp. Bom, galera, então, tá aí, ó, detalhe importante. De vez em quando, em alguns exercícios, eles falam também da geometria molecular. Olha lá, basta você lembrar. Gente, eu não quero me envolver em geometria, mas só para lembrar, se o carbono faz sp3, a geometria é tetraédrica. Se ele faz sp2, trigonal plana. Se ele faz sp linear. Olha lá, o carbono, por exemplo, ó, se fizer a dupla ligação assim, olha lá. Ou aí, a gente pode falar que esse carbono aqui do meio, né, tem geometria linear, porque ele faz duas duplas ligações. Fez uma tripla ou duas duplas, é linear. Então basta guardar isso lá. Fez sp3, quer dizer, só tem ligações simples, tetraédrica, sp2 trigonal plana, sp linear. E aí o que interessa pra gente aqui mais é isso, é você classificar lá, a hibridação de cada um deles, ó. Vou explicar o primeiro, desculpem, e aí você faz o segundo, eu vou mostrar mais alguns do lado de lá. Olha lá, ó. Detalhe, cuidado para não confundir a hibridação com ligação sigma e pi aqui, ó. Bota um C em cada carbono, é só você ver o tipo de ligação que ele faz. Precisa completar com hidrogênios? Não precisa, só olhar. Aqui, ó, esse carbono 1 só tem ligações simples, sp3. O carbono 2 tem uma dupla. Mas a ligação simples de Murilo não interessa? Não. É só se carbono só tem ligações simples, tem uma dupla, se tem uma tripla, duas duplas. Então, carbono 2 tem uma ligação dupla, sp2. Aí, carbono 3 também tem uma dupla lá. Essa ligação não conta as simples, conta ou não. É só se ele só tem ligações simples. sp3 tem uma dupla, sp2 tem duas duplas ou uma tripla, sp, desculpa. Carbono 3, ela tem uma dupla, sp2. Carbono 4, só ligações simples, sp3 aí. Precisa colocar? Não precisa. Olha lá, carbono 5, só ligações simples, sp3. Os exercícios, normalmente, o cara pergunta, te dá uma molécula e pergunta quantas hibridações sp2 tem, quantas sp ou quantas sp3 tem aí no total. Só isso. Olha lá, dá um pause, tenta fazer de baixo, eu vou corrigir, tá? Aí, como eu falei, ó, bota um C em cada ponta. Olha lá, só para você enxergar melhor. Posso fazer direto? Pode. Eu coloco aqui para diminuir as chances de erros. Nós somos seres humanos, a gente erra também às vezes, né? Então, ó, carbono 1, tripla ligação, sp. Carbono 2 também tem uma tripla. Essa aqui conta não, olha lá. Tem a tripla que não interessa, sp. Carbono 3 tem uma dupla, sp2. Carbono 4 também tem uma dupla, sp2. Carbono 5, só ligações simples, olha lá. Precisa colocar? Não, só ligações simples, sp3. Carbono 6 tem uma dupla ligação, sp2. O 7 tem duas duplas, olha lá, uma de cada lado, sp. O carbono 8 tem uma dupla, sp2. Então o cara vai fazer isso, ele vai perguntar lá, né, nessa molécula, quantas hibridações sp2 existem? Olha lá, 1, 2, 3, 4. Vou dar um pause aqui para virar a folha. Corrige aí. Olha lá, benzeno. É isso? Aí, vou explicar essa para vocês. Só botar um C em cada ponta. Olha lá. Ó, que maravilha. Lembrando, ó, tem uma dupla ligação aqui dentro alternada. Então, todos os carbonos, se você reparar, todos eles têm uma dupla. Olha lá, o carbono 1 tem a dupla, 2 tem a dupla, 3, o 4, ó, todos eles têm uma ligação dupla. Todos sp2. Cuidado quando ele manda com 2, com 3 benzenos, né? Mas, olha lá, se ele mandar com 2 benzenos, só lembrando, ó, se ele mandar com 2 benzenos, você vai fazer a mesma coisa lá, com 2, com 3, com 4. Eu sempre falo o seguinte, coloca a dupla aqui primeiro, ó, simples dupla, olha lá. Aqui pula, olha lá. Se botar o outro benzeno, tá vendo? Todos eles vão ter hibridação sp2.
Se ele botar outro benzeno, faz o mesmo, olha lá, mesma coisa, ó. Pula, ó, uma dupla aqui. Tranquilo? Bom, vamos seguindo. Agora nós vamos para a classificação das cadeias. Olha lá, ó, deixa eu descer aqui. Agora sim, classificação das cadeias. Cadeia chamada de aberta ou acíclica. Logicamente, ele vai querer usar o palavrão acíclica. Fechada ou cíclica. Então, cadeia aberta ou cíclica, fechada ou cíclica. Quer dizer, as cadeias podem ser aberta, fechada, pode ser mista. Como você está vendo aqui, a cadeia mista. Uma parte é aberta, outra é fechada. Quer dizer, aqui, dessa cadeia pede para classificar mista. Uma parte aberta, outra fechada. Na hora de classificar, você vai classificar a parte fechada primeiro ou aberta primeiro. Classifica em separado. Primeiro a aberta e depois a fechada. Ainda tem isso, esse detalhe. Então, a cadeia pode ser aberta, fechada, acíclica ou cíclica. Pode ser mista e pode ser aromática. Olha lá. Cadeia aromática é o que tem benzeno. O menor aromático conhecido é o benzeno. Tá bom? Daí para cima, tranquilo. E também esse palavrão alicíclica é a cadeia, a melhor definição. A apostila até chamou atenção para isso. É que não possui anel aromático. Tanto a cadeia aberta quanto a fechada podem ser chamadas de alicíclica. Cuidado que eles usam bastante esse palavrão. A cadeia alicíclica é aquela que não tem um anel aromático. Só isso. Eu ia colocar aqui a fechada, aberta, o melhor. Não possui anel aromático. Pronto. Não tendo anel aromático, pode ser chamado também de alicíclica. Vamos lá. Vamos explicar a definição de cada um deles. Aliás, eu vou mudar de vídeo para ficar melhor, tá bom? Vou para o próximo vídeo para poder ficar melhor para a gente entender.